Prontinho. Beleza. Bom, gente, então, só para falar então um pouquinho também o que a gente vai fazer agora, a gente vai terminar de montar essa parte principal do teste, que é a parte exatamente então da sonda intermediária dos estímulos. Cada um de vocês vai poder rodar aí no computador de vocês, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer a tarefa, se tiver tudo certinho. Em seguida, eu vou mandar a tarefa completa. E aí, então, a tarefa completa com a parte, então, com os estímulos de referência, para a gente poder guardar na memória e saber o que é o curto, o que é o longo. Vocês vão fazer a tarefa, vão receber, o OpenSesame dá uma tabelinha de resposta, e aí, a partir dessa tabela, a gente vai fazer uma análise dos dados coletados. Então, vamos lá. Vamos terminar de montar isso aqui, a gente está quase lá. Marcel, não para essa tarefa que a gente está montando, mas é possível a gente colocar também tempo de reação para ser coletado? O tempo de reação ele já dá para a gente. Vocês vão ver que vem lá uma tabelinha com o tempo de reação. Ah, tá certo. Tá? O tempo de reação vai ser contado exatamente, então, nessa próxima página, nesse próximo Sketchpad, que é o Sketchpad de espera. Tá? O Sketchpad de espera não tem nada nele. Ele é uma imagem exatamente para o estímulo poder sumir. Tá? Então, dependendo do tempo que ele for colocado aqui, né, que ele vai pegar lá do loop, depois disso ele precisa então de uma tela que fique escura para aquele estímulo sumir. Então a gente põe a duração 0. A duração 0 vai falar então o que para o OpenSesame? O 0 ele não quer dizer que ele só vai ficar, né, nenhum tempo lá, é só piscar e sumir. O 0 na verdade quer dizer que ele vai esperar uma resposta. Ele vai esperar algum tipo de resposta, seja de teclado ou de mouse, tá? Para ele, então, finalizar. Então, aqui, vocês podem ir aqui no script e colocar as mesmas coisas, tá? Igualzinho do Q e do P. Se quiser, eu mando de novo. Porque a única coisa que tem nessa tela é isso. É o Q curto e o P longo. E aí vocês vão ver que, como a gente colocou isso em todas as telas, eles vão ficar lá de uma forma meio contínua, não vai nem dar para perceber que está mudando de tela. Então, a única coisa que eu falo para vocês aqui, colocar o 0 na duração, tá, gente? É isso. E no script, colocar, então, o script do Q curto, que é esse daqui, ó, que eu já enviei de novo. E do P longo. É isso que tem nessa tela de espera, tá bom? Tudo bem aí, gente? Podemos ir para a resposta? Beleza. No próximo ícone que eu pedi para vocês colocarem aqui, que é o Keyboard Response, tá? Vocês podem ver que eu só mudei o título, tá? De fix, estímulo, espera e resposta. Importante aqui, tá, gente? Caso a gente realmente tivesse uma resposta correta, tá? Então, isso aqui que eu falei para vocês não colocarem no loop, ou vocês poderiam ter colocado, tá aqui só por uma questão meio prática, didática, tá? Que é a resposta correta. Porque quando a gente vai pedir a coleta de resposta, aqui no ícone de Keyboard Response, ele dá a opção, qual que é a resposta correta? E aí você vai lá e coloca entre colchetes também, e fala, a resposta correta está lá naquela tabela. Tá? Outra coisa importante que a gente precisa colocar aqui, quais são as respostas que ele vai aceitar. Tá bom? E as respostas que ele vai aceitar são o que, vocês clicam lá no que, ponto e vírgula para separar, né, e falar qual que é a outra resposta que ele aceita, que é o P. Então, vocês podem ver que quando a gente estiver rodando o experimento,
ele só vai aceitar o Q ou o P. Tá? Qualquer outra coisa que você clicar, não vai fazer nem cócega. Ele não vai nem computar nada. Tá? A única coisa que ele vai computar como programa é o ESC, né? Lá que a gente tem o ESC no PC, que seria então para a gente abortar o experimento. Mas isso aí já é do próprio OpenSesame, tá? Então aqui no resposta, caso vocês tenham colocado a tabela aqui de resposta correta, coloquem aqui resposta correta entre colchetes. Mas se não, deixa em branco. O importante é o allowed responses, tá? Que são as respostas que ele recebe, que é então o Q, ponto e vírgula, sempre separado, tá? Por ponto e vírgula, e o P. É isso que ele recebe de resposta. O feedback a gente não colocou, tá? O feedback aqui que eu coloquei um som seria então, quando ele dá uma resposta, faz um sonzinho. Era isso. Mas a gente não vai fazer isso, tá bom? Porque tem que baixar algum tipo de som. Por fim, o save. O save não tem nada para fazer no save. Você só fala para ele que ele precisa salvar o logger, né? Como ele chama aqui de logger. Tá? Então, esse aqui tem que estar ticado, log all variables. Pronto. Ok? E aí, por fim, a gente tem que fazer uma imagem, tá, de finalização aqui. Aqui, para a gente colocar esse sketchpad aqui embaixo, se eu não me engano, vocês vão arrastar ele em cima do loop e colocar insert after loop. Isso. Ele vem parar aqui embaixo. E aí é o fim do experimento, tá? E aí se a gente pegar aqui... Deus, como que é? A gente pegar aqui, então, o script, vocês vão ver que no script que eu coloquei aqui, só está escrito um dotext que é obrigado por participar. Tá? Que é esse daqui. Esse é o último script da última tela. Vocês conseguiram colocar esse último sketchpad para fora da sequência? Igual dessa forma, arrasta para cima do loop e fala after loop, que é para aparecer lá no fim, para finalizar o loop. Ok, gente. Então é isso. Montamos. Tá bom? Agora, cada um de vocês vai fazer o quê? Vocês vão vir aqui e vão clicar nessa setinha azul aqui. Essas duas setinhas azuis, elas vão fazer um quick run, que é basicamente, vamos ver se está funcionando. Então, se vocês clicarem no quick run e esperarem um pouquinho, você vai ver que vai começar o experimento de vocês. Vou fazer aqui também. Então aqui, duas setinhas azuis, clico nela. Aí ele vai ler um pouquinho, ver o que está acontecendo e vai abrir o experimento para mim. Aí, abriu. Vocês... Vamos lá, ó. Deixa eu mostrar então, ver se eu consigo abrir para vocês o experimento que abriu para mim aqui. Aí. Então eu cliquei no Quick Run lá nas duas setinhas azuis e aí apareceu para mim o experimento. Tá vendo? E aí eu posso fazer. A partir do momento que eu estou nessa tela aqui, eu pressiono qualquer tecla para continuar. E aparece o estímulo. E eu respondo que é o P, se eu achei que ele foi curto ou longo. Se eu não fizer nada, vai ficar nessa tela aqui, entendeu? Tava esperando uma resposta. Aí eu vou lá e respondo P. Próximo. Ah, esse foi curto. Q. Próximo. Curto. Q. Longo. Curto. Enfim. Eu
apertar o ESC para sair. Calma aí, gente. Aí quando eu aborto, ele fala para mim, ó, você abortou o seu experimento. Talvez tenha gente aí meio que fazendo o experimento para ver se vai funcionar. Se você está fazendo isso, vai até o fim para ver se ele vai funcionar mesmo. Tá bom? Se alguém conseguir chegar até o fim, dá uma mensagem aqui. Para quem não está fazendo no OpenSesame, mas está acompanhando a aula e quiser escrever alguma dúvida, pode colocar a dúvida. E o próximo passo é eu mandar para vocês o experimento já pronto inteiro, vocês baixem, rodem aí no de vocês. E aí vocês vão receber uma tabelinha de dados. E aí a gente vai pegar essa tabela de dados e vai ver como que a gente faz então para ler os dados e conseguir aquele gráfico bonitinho lá. Ok. Marcelo, aqui ele abriu para mim a tela do experimento, mas não começa. Como que eu faço para ele começar? Aperta qualquer tecla. Qualquer tecla. E ele não abre uma tela cheia, né? É só uma tela pequenininha. Isso, esse é o Quick Run, né? Tá bom. Funcionou aí, Matheus? Marcel, você pode colocar, por favor, o script do fim do experimento, por favor? Coloco. É esse aqui, ó. Enquanto isso, eu também vou pegar para vocês, então, e mandar o nosso drive. Ô, Marcelo, então, quando eu clico qualquer tecla, ele fecha a tela do experimento. Não começa. Tá. Só um segundo. Já vou tirar sua dúvida. Para quem quiser só entrar nesse drive aqui, vocês vão ver que nesse drive a gente tem dois arquivos. O obsec tempo, que vai ser então a tarefa completa, e o obsec tempo custo de férias, que é esse exemplo que eu fiz aqui com vocês rapidamente. Tá? Se vocês quiserem baixar o obsec tempo e rodar, vocês vão ver que ele tem aquela parte também dos estímulos de referência. Daniela, né? Que Isso. falou do... Tá. Apareceu essa mensagem aqui. Quando eu cliquei uma tecla, ele fechou e apareceu isso aqui. Tá. Você chamou aqui de estímulo 1? É. Tá. Primeiro de tudo, tira o acento. Ah, tá. Aham. Sim. Aqui você colocou o tempo entre colchetes? Sim. Tá. Vamos fazer assim, ó. Vem aqui no script também e tira essas aspas aqui do tempo. Deixa só os colchetes, tá vendo? Peraí. Ah, lá em cima, né? Isso. Tá bom. Às vezes isso atrapalha. E aí tenta rodar de novo. Tá, vou tentar, obrigada. Quem já está, na verdade, olhando ali no Drive, alguém conseguiu pegar o arquivo bisec, underline tempo, baixou e abriu a tarefa completa? Ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela é mais longa, tá vendo? Tem aqui alguns loops.
Alguém conseguiu abrir essa tarefa completa? Conseguiu, Matheus? Beleza. Pode falar. Marcel, eu me perdi, não. Na verdade, eu acho que tem algum erro no meu código, porque aparece como para Daniela, só que o meu é count. Peraí, que eu vou te falar. Count fixação is not a valid variable name. Coloca para mim aqui, copia e cola o erro. O que você falou? O erro que deu aí para você, copia e cola aqui para mim ver. De novo, não usa acentos e nada. Põe só fix, em vez de fixação. Porque quando ele roda isso em script, ele fica todo confuso. Entendi. Tirar o acento resolveu, Daniela? Resolveu. Deu certo aqui, estava fazendo. Obrigada. Isso mesmo, Luiz. Ele fica todo confuso. Então vamos lá. Quem pegou então já a tarefa pronta aqui, faz o run, mas o run de verdade mesmo, o play aqui verdinho. Tá? Porque quando você fizer o run com o play verdinho, ele vai te devolver a tabela com dados. E ele vai ficar na tela inteira também, como se você estivesse fazendo mesmo o experimento. Só quem recebeu? Então, Dani, aqui eu mandei um drive, aqui no nosso chat, e aí lá no drive tem um arquivo chamado bisec_tempo, tá? Sem ser o de curso de férias, o primeiro aqui que aparece. E aí você vai baixar esse e abrir ele no seu Open Sesame. E você vai ver que vai aparecer assim, a tarefa inteira. Ah, tá, entendi. E aí é para fazer a tarefa. Isso, aí clica no play verde para vocês fazerem a tarefa e receberem Tá bom. a tabela de dados de resposta. Tá, obrigada. E aí só vai restar a gente analisar os dados. Quando alguém terminar, e eu sei que demora mais um pouquinho, porque ela é um pouco mais longa, me avisa, tá? Mas não deve demorar mais do que 4 minutos, 4 minutos e meio.
Sim. Então, no Drive tem um documento chamado bisec_temp.osxp, né, que é Open Sesame Experiment. E aí você vai baixar esse daí e abrir ele no seu Open Sesame, que vai ser exatamente isso que que eu estou compartilhando aqui, que é a nossa tela com todas as partes aqui da tarefa. Então, e aí você pode rodar ele e aí você recebe, né, uma tabela com todas as respostas. Uma outra forma da gente fazer isso, gente, seria utilizando a plataforma Jatos. Então, o que acontece? Se vocês prestarem atenção aqui na minha tela, eu tenho, então, o experimento pronto, rodando, funcionando, certo? E aí, eu venho aqui no Open Sesame em ferramentas ou tools e abro esse que é o OS Web. Tá? E vai abrir essa paginazinha aqui. No OS Web, a gente pode fazer o quê? Coloca aqui para ficar em tela cheia. E aí você vai exportar o experimento como um estudo Jatos. Uma vez que você faz isso, ele vai criar uma pasta zipada, né, compactada, com as informações que essa plataforma Jatos vai precisar. Você fazendo isso, você pode vir depois na plataforma Jatos, que é uma plataforma online, que é um site, tá? Então você, se não me engano, se você entrar aqui, vocês não precisam fazer isso, só estou mostrando para vocês que é possível, então, você montar um experimento no seu Open Sesame em casa, exportar ele por meio dessa ferramenta OS Web, que tem já disponível no próprio Open Sesame, e vir aqui nesse site, que é o Jatos, e você coloca aqui, por exemplo, importar estudo. Aí quando você clica em importar estudo, você vai poder então pegar aquela pasta compactada, zipada, que o Open Sesame criou, jogar aqui, e aí vocês podem ver aqui que eu tenho algumas versões, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos a tarefa que está rodando mesmo, do meu experimento. E aí eu tenho, então, várias respostas, vários resultados recebidos aqui, por exemplo. Vocês podem ver que, por exemplo, aqui ó, tem a duração de cada um dos participantes, se acabou mesmo, ou se a tarefa falhou no meio do caminho, lá no computador do participante, se ele começou, mas não terminou. E aí daqui eu consigo extrair os dados da tarefa que a pessoa fez na própria casa dela. Tá? Vocês podem ver tudo isso aqui no roteiro que eu mandei para vocês, tá? O roteiro eu compartilhei lá, que é esse daqui, ó. É o roteiro computacional do Open Sesame, onde tem uma introdução, e aí tem o passo a passo, desde o download, um tutorial, como funciona então essa relação do Open Sesame com a plataforma Jatos, abrindo o OS Web, tá? Como a gente montou mesmo, como montei tudo. E aí tem até aqui um link, um pouco mais para baixo, aqui. Nesse link, por exemplo, se vocês no seu computador clicarem nesse link, vocês vão realizar a tarefa e eu vou receber os dados aqui. Então essa é a grande sacada de tudo isso que eu queria apresentar para vocês, que é você monta a sua tarefa, seu teste psicofísico no Open Sesame, você exporta ele, né, por meio da ferramenta do próprio Open Sesame, que é o OS Web, vai na plataforma Jatos, faz um login, importa o experimento
para a plataforma Jatos, cria links, manda para os seus participantes, eles vão fazer a tarefa em casa, e aí você recebe os dados na sua casa. O que foi uma mão na roda para poder continuar meus experimentos durante a pandemia, né? Porque eu não podia mais chamar as pessoas para virem no laboratório fazer esse tipo de tarefa. Então, o que eu fiz foi montar a tarefa desse jeito, mandar para eles, eu recebo, analiso os dados, e assim eu tenho dados para os meus experimentos cognitivos. Tá certo? Alguém conseguiu terminar e recebeu aí uma tabelinha? Alguém fez a atividade completa? Fez, Matheus? Você recebeu uma tabela? Ou CSV, ou .xls? Beleza, Matheus. A gente já mexe com isso. Kelly, o que aconteceu? Então, quando eu coloco ele para abrir, aparece uma tela preta só com o script, como se fosse nem do OpenSesame, como se fosse um script do Windows mesmo. Mas pode tocar o barco, Marcel. Depois eu vou rever a sua aula para refazer passo a passo, que talvez eu tenha comido bola em alguma etapa. Tá. Tem o roteiro também, tá? Que tá tudo escrito lá, já tá no Tá código. certo. Obrigada. Daniela, o que travou tudo no Node? Você acha que foi sobrecarregou? Porque o OpenSesame é meio pesadinho, né? Acho que foi porque o experimento estava rodando e ele parava. Tinha momentos que ele parava e aí depois voltava e ele parou de vez. Aí ele ficou com a tela preta lá e tá travado. Eu entrei aqui pelo celular. Eu vou continuar acompanhando aqui pelo celular e depois eu continuo. Que a gente também tá tendo uma aula junto, então... Eu pensei nisso, acho que sobrecarregou mesmo. Tá bom. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês o próximo passo, então, que seria a análise dos dados. Uma tabela que a gente recebe, por exemplo, de resposta, eu vou até fechar o meu OpenSesame aqui. Uma tabela que a gente recebe de resposta é uma tabela, por exemplo, assim. Deixa eu pegar uma aqui de algum participante. Mas fiquem tranquilos que está tudo anônimo. Não vou expor nenhum participante. Aqui, vamos lá. Por exemplo, o participante 406 aí, que a gente estava usando de exemplo. O que a gente recebe de resposta, e esses aqui foram todas as coletas que eu fiz. Parou de compartilhar, Marcel. Acho que tem que compartilhar de novo. Sim, eu tô mudando aqui. Tá bom. Aqui. Vamos lá, ó, por exemplo, gente. Acho que vocês estão vendo uma tabela, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Carregando. Aí, gente. Então, por exemplo, quando eu faço a tarefa, lá eu mando para eles e recebo isso aqui tudo de volta, tá? Tem muita informação aqui, tá? Então tem aqui os response time, reaction time, de todas as respostas que a gente teve, tá? Do participante. E aí tem muita informação aqui que talvez eu não precise. Por exemplo, a cor do background, que era preta. Tá bom. Aonde que ele rodou o experimento. E aí a gente
quando a gente faz isso, a gente monta o nosso experimento e a gente recebe a tabela de resposta, a gente passa um tempinho aqui tentando entender o que o OpenSesame está vomitando aqui de volta para a gente, tá? Então, por exemplo, o que eu quero achar é que resposta que ele deu, né? Então, aqui tem muitas coisas, por exemplo, o horário mesmo que ele fez, onde estava esse experimento, as fontes, tá vendo? Deixa eu ver, recebeu uma mensagem. O que é o meu Deus certo? Dá um enter. Isso. Deixa eu achar aqui, gente. Então, onde é que tá as respostas, tá? Isso. Por exemplo, ó, o que ele respondeu no bem-vindo? Que eu falo, aperte qualquer tecla. Apertou o quê? Para continuar. A resposta correta lá do comecinho, onde eu apresento os estímulos curtos 5 vezes, o estímulo longo 5 vezes, e aí tem mais 10 vezes do estímulo, do outro estímulo, dos estímulos intercalados, e aí por fim tem então a nossa tarefa mesmo. Deixa eu ver. Aqui a gente tem as respostas do curto, do longo. Eu acho que estava ali mesmo. A partir daqui, se eu não me engano, a gente tem as respostas aqui. Tá. Naquela tarefa que eu mandei para vocês, o que roda mesmo, que é o próprio experimento, é o log. Tá? Então, a partir daqui para baixo, eu tenho as respostas do participante mesmo. Tá? Ele respondeu que era curto ou longo, dependendo dos estímulos que apareceram para ele. Então, por exemplo, aquele respondeu que era longo, e o que apareceu para ele foi... quantos milissegundos? Também tenho que encontrar aqui o que apareceu para ele, quantos milissegundos. Então, você passa um tempo aqui tentando desvendar o que está rolando nessa tabelona, tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa tabela. O que eu vou fazer com ela, certo? O que a gente vai fazer com ela é rodar ela num código para mostrar para a gente poder extrair os dados. O código é esse daqui. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão parar nessa página aqui. Deixa eu compartilhar. Então a gente recebe aquela tabela cheia de informações. E aí o que eu quero daquela tabela é o que ele respondeu na tarefa em si, tá? O que foi que o programa apresentou para ele, qual foi o estímulo, se foi 500 milissegundos o estímulo, o que ele respondeu. Foi tantos milissegundos o estímulo, o que ele respondeu. Eu quero toda essa relação, tá? E aí aqui eu tenho esse código todo, ele está todo explicadinho, tá, gente? O que cada parte faz. Então, por exemplo, ó, eu pego aqui, não sei se vocês já mexeram no Google Colab, mas ele vai... Aqui no Google Colab você pode pegar arquivos e colocar ele aqui nesse upload. Você vai clicar nesse aqui, nesse setinha de upload, e aí, por exemplo, eu vou fazer o upload aqui dessa tabela do participante 406. E aí, quem tem uma tabela CSV, joga ela aqui. Vai clicar aqui nesse íconezinho, Upload to Session Storage, vai achar sua tabela CSV e vai colocá-la aqui. Tá? Colocando essa tabela aqui, fizemos o upload dela para o Google Colab,
Vocês podem vir, por exemplo, aqui, ó, nos 3 pontinhos e falar que você quer saber qual que é o copy path, ou seja, o que eu colocar aqui em nome do arquivo que vai ser o caminhozinho para o meu código achar esse arquivo. Aí eu cliquei em copy path, clico em Ctrl V aqui, vocês vão ver que vai aparecer exatamente isso aqui. Tá? Então vamos lá, primeiro a gente vai importar todas as bibliotecas que a gente utiliza nesse código. E aí vocês podem ver que eu tenho a Pandas, eu tenho a NumPy, a Matplotlib e a SciPy Optimize. E cada uma delas aqui está explicado o que elas fazem. Tá? E a primeira coisa que a gente quer fazer no código é que ele leia essa tabela. Certo? Uma vez que ele leu a tabela, está tudo aqui, aquelas informações, ó, mas ele fica de forma reduzida para não tomar muito espaço. Aqui eu só criei um modo de eu ter o nome do arquivo mesmo, que foi criado, para depois ficar salvo. O pós-treino, aqui a gente calcula quantas tentativas foram necessárias para sair da fase de treino. Foram 20. 20 é o número mesmo que a gente quer, porque aí a gente tem nenhum erro. Se fosse maior do que 20, a gente ia ver que teve algum erro lá na fase de treino. Ou seja, apareceu um estímulo curto para ele treinar e ele respondeu longo. Né? Nesse não foi o caso desse participante. Esses 2 comandos aqui é exatamente para a gente criar, então, aquelas porcentagens de respostas longo. Então, esse PD crosstab aqui, ele vai fazer o que para mim? Ele vai pegar o tempo log, que são os tempos que são apresentados para o participante, e a resposta log, tá? Que são as respostas que o participante deu a cada um para cada uma dessas durações de estímulos. E aí ele faz uma tabulação aqui cruzada, simples, para me mostrar, então, ó, quantas vezes ele respondeu P, que seria o longo, por 500 milissegundos. 0 vezes. Ele respondeu, na verdade, 10 vezes Q. Tá? E aí ele faz essa tabulação cruzada simples para todos esses valores de estímulo, dependendo do que ele respondeu. Certo? A gente tem essa tabelinha assim. Para facilitar, a gente fala para ele o quê? A única diferença entre esse comando e esse de baixo é o normalize por coluna. Tá? E aí ele vai mostrar para a gente, então, uma porcentagem. Certo? De respostas longo ou de respostas curto. A gente está interessado na porcentagem de resposta longo. Tá? Aqui eu crio, então, um vetor com todas as minhas durações de estímulos. E aqui eu pego lá dessa tabela aqui que eu chamei de percentagem de resposta, tá vendo? Dei um nome para ela. E eu pego dela a primeira linha aqui. Só que eu tenho que fazer uma coisa aqui, só por questões de poder depois jogar no gráfico, ou no ajuste de curva. Eu quero deletar o último valor. Se vocês repararem aqui nessa tabela, essa linha aqui tem esse último valor, que seria uma porcentagem de tudo, né? E eu não estou interessado nessa porcentagem de tudo. Eu estou interessado na porcentagem de cada um dos estímulos para a resposta longa. Então eu deleto a última, e aí eu consigo essa array aqui, tá? E aí eu criei, então, essas 2 arrays, uma com os tempos de estímulos apresentados e uma com a porcentagem de resposta longa. Tá? Um array é um vetor ou uma sequência aqui, um arranjo de números. Tá? Agora é a hora da gente fazer o ajuste de curva. O ajuste de curva ele vai pegar, então, esses valores aqui e vai ajustar uma curva em cima desses pontos da porcentagem aqui, para fazer uma curva sigmoide que encaixe de uma forma mais bem ajustada a esses valores. Tá? Então, essa aqui é uma função sigmoide, por exemplo. Eu jogo ela aqui, ó, e assim a gente faz, ele me devolve, então, os parâmetros
de um ajuste de curva. A gente, além disso, consegue calcular o ponto de bissecção temporal, que é exatamente aquele ponto de inflexão da curva sigmoide. Então, vocês podem ver que ele vai me devolver esse POP-T e esse POP-COV, do ajuste de curva. E no próprio POP-T, a gente já tem o ponto de inflexão, que é uma característica, né, fundamental ali para ele poder fazer a sigmoide. Então, a única coisa aqui que eu chamei, a variável de ponto de bissecção, e arredondei para 4 valores aqui, 4 decimais depois da vírgula. Então, ficou assim o meu valor do ponto de bissecção. Em seguida, nesse código, eu calculo o limiar diferencial. O limiar diferencial, eu quero, então, o do ponto de 0,25 e do de 0,75, como a gente vai poder ver aqui, ó. Eu quero esse ponto aqui e esse ponto aqui. Só que o limiar diferencial ele é definido, na verdade, por T2 menos T1 dividido por 2. Tá? Aqui. Tudo isso, gente, não dá tempo de eu explicar exatamente de onde veio todas essas fórmulas. Mas depois de algum tempo fazendo isso, a gente vai conseguindo deixar as coisas mais assim automatizadas. Então, eu calculo esse valor do T1, do 0,25, do T2, do 0,75, né, subtraio um pelo outro e divido por 2, e assim eu tenho o limiar diferencial. Se vocês verem lá no roteiro, vocês vão ver que também existe uma coisa chamada a razão de Weber, que também é utilizada, tá, para a gente fazer a análise quantitativa dessa tarefa de bissecção temporal, e ela nada mais é do que o T1 menos T2, só que em vez de dividir por 2, ele é dividido pelo ponto de bissecção. Tá? Então, ó, por exemplo, um sujeito com alto grau de discriminabilidade produziria uma curva psicométrica que parece muito escalonada, como esse sujeito aqui, né, bem escalonada, bem inclinada, resultando numa razão de Weber baixa, enquanto quem teria uma discriminabilidade inferior teria uma função psicométrica um pouco mais gradual, mais achatada, né, horizontalizadas, e aí a razão de Weber seria maior. Vocês podem ver que essa razão de Weber aqui é baixa. E aí, por fim, a gente pega e faz o gráfico, tá? Esse código aqui, ele gera para mim aquele gráfico ali embaixo, com as anotações devidas no ponto de bissecção, no ponto T1, no ponto T2. Tá certo? Como eu disse, não dá tempo muito assim, de eu fazer o passo por passo aqui desse código. Eu acho que eu tenho mais 5 minutos aqui, gente. Mas a minha ideia, então, foi de mostrar para vocês como que a gente pode desenvolver uma tarefa psicofísica, montar ela num programa. A gente pode até enviar ela para fazer ela de forma remota, que é o caso do que está acontecendo na pandemia agora. E nesse roteiro computacional aqui do código, eu mostro para vocês como que eu fiz para, então, analisar os dados e conseguir o limiar diferencial e o ponto de bissecção e o gráfico do participante. De qualquer forma, gente, se alguém precisar de ajuda, tiver mais dúvidas, eu vou deixar o meu e-mail institucional aqui. Agora que a gente tem algum tempinho, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, agora é a hora. E se vocês quiserem continuar aprendendo sobre isso, vocês podem me mandar um e-mail, tá bom, gente?